galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreve, não perde tempo. Corre na nossa playlist de maratona. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, que é muito importante pra gente. E compartilhe nas redes sociais com seus amigos, para mais pessoas virem fazer parte desse quadro com a gente. Se você tem alguma pergunta pro maestro, deixa aqui no box de comentários, que a gente tá sempre de olho para responder nos próximos episódios. Tá bom? Sem mais delongas, vem comigo. Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, qual tipo de atividade física você recomenda para os cantores eruditos desenvolverem o apoio? Exercícios respiratórios com levantamento de peso ajudam a aprender a luta vocal? Eu não gosto muito de associar exercícios de respiração com peso. De novo, opinião minha. Porque, primeiro, eu não consigo malhar muito, porque quando eu vou pra academia e eu escuto aquele som, aquilo me incomoda. E aí eu chego em casa com a garganta exausta. Porque as pessoas malham fazendo esse som, não é? Então, na verdade, quando eu malhava, e isso é bom para quem malha, se lembrar de não apertar a prega vocal quando você está malhando. Então, na hora que você vai fazer a força para levantar, você solta o ar e não... Então, que não é muito bem o que alguns treinadores vão te pedir. Mas eu sendo cantor, eu não quero ter impacto na minha prega. Então, é muito importante saber malhar. Agora, segundo, você não precisa de tanta força muscular assim para fazer um apoio. Você precisa de propriocepção dos músculos e controle deles. Você não precisa que eles sejam halterofilistas, os seus músculos. Porque, na verdade, é mais simples do que a gente imagina. Então, exercícios respiratórios são bons, exercícios da sensação de apneia vão ajudar na luta vocal, ou seja, quanto mais sensação de apneia você tiver, inclusive cantores líricos, quanto mais a sensação de não empurrar o ar, melhor, o aproveitamento melhor, o fechamento melhora, a frase aumenta. Então, exercícios de manutenção do suporte com a sensação de apneia vão melhorar a luta vocal. Agora, eu não quero associar isso à força física, sabe? Porque eu não acho que o cantor... Ele é um atleta, mas ele não precisa ter essa força física como sendo a base. A força vai existir naturalmente, ele vai galgar isso naturalmente fazendo exercícios de canto, sabe? Mas, de novo, é uma opção minha. Tem pessoas, por exemplo, atores de teatro musical que são bailarinos e precisam ter uma resistência muito grande. Então, às vezes, cantam na esteira para poder ter essa resistência, porque vão dançar e cantar ao mesmo tempo. A Cláudia faz isso. Alguns outros cantores, quando estão perto de começar a ensaiar, fazem uma atividade física associada ao canto, mas aí é específico, porque são cantores, sapateadores, bailarinos e atores que precisam juntar tudo e precisam correr no palco, fazer um monte de coisa, e aí correr no palco com a costela aberta. Isso é um exercício que eu dou para os meus atores quando eu estou fazendo a preparação vocal. Se eles vão dançar, por exemplo, e vão sapatear muito, ou vão dançar muito, eu faço, os que estão assistindo aqui lembram bem dos exercícios que eu dou. Eu faço uma rodinha, mando todos eles correrem. Quando eles param, eles têm que falar um texto, eles têm que cantar ou eles têm que fazer alguma coisa. E aí, não pode arfar. Então, a costela tem que estar aqui. Aí, nas primeiras vezes, é um horror, eles ficam todos exaustos, porque eu não deixo correr pouco, tem que correr muito. Aí eles vão correndo muito, ou às vezes eu mando eles fazerem um passo, ou de sapateado, ou de dança, muito que exaure muito. E logo depois do passo ele emitir uma nota e a gente vê quanto tempo ele segura, como está o aproveitamento dele. Isso vai melhorando, às vezes na preparação de um musical, na segunda semana já está incrível, eles já aprenderam. Você não fez muita força. Na verdade, você aprendeu a controlar aquilo. Sabe? Porque a gente não quer ouvir um cantor correndo no palco e a voz fazendo assim, porque ele está correndo e aí está tremendo a voz. Então ele precisa ter sustento para que a voz não trema. Depois de um grande dance break, eu não posso pegar o ator e falar o texto e ele falar assim, porque ele acabou de fazer um dance break. Então isso também não pode acontecer no musical. E isso aqui que você está ouvindo, que parece pouquinho quando está sem amplificação, no microfone vira um negócio gigante. Se é um elenco grande, você só vai ouvir isso aqui. Entendeu? Então, não pode arfar. E às vezes, tá fazendo, eu paro tudo e falo,
Quem que tá sofrendo, gente? Fala pra mim que depois desse dance break, nem era a minha parte, tá? O coreógrafo tá ensaiando, aí quando termina o dance break, eu escuto aquele arfado e vai começar a próxima cena. Eu falo, quem que tá sofrendo? Deixa eu ajudar. Aí peço autorização pro coreógrafo para intervir e aí digo pra ele, por que que você tá fazendo isso? Você não tá mantendo suas costelas na posição que deve estar para fazer esse final. Então vamos corrigir esse final? Vamos fazer de novo? Mas, por favor, começa a música e aí eu vou corrigir. Então, assim eu prefiro trabalhar, sabe? Do que associar a força. Eu não gosto, apoio já tem uma coisa associada à força, sabe? E eu nem uso essa palavra. Eu uso suporte exatamente para pensar. Pensa num suporte, uma ancoragem, uma coisa que não te dê esforço, tá? Tem tônus muscular, mas não tem esforço. Se me mandar correr, eu paro e fico que nem um cachorro. Tá gravando, viu, Tati? Opa, desculpa. Tudo bem, pode pôr aí. Vai lá. Maestro querido, muito grata por todos os vídeos maravilhosos. Que mestre você é! Quanto conhecimento! Eu vi um vídeo que você fala dos cantores que você admira. Seria possível você citar nomes de cantores líricos de acordo com o seu far? Por exemplo, uma soprano espinto, um coloratura, um sopranista, um contralto, um baixo, um tenor ligeiro e etc. Nossa! Tá. Eu vou falar alguns, tá? Não sei, você falou muita coisa aí. Uma soprano heróica, Birgit Nilsson, eu gosto muito. É assim que pronuncia o nome dela, né? Acho que é mesmo, né? Acho que é. Eu acho que sim. Eu acho que é. Na verdade, como ela é sueca, eu acho que é Birgit Nilsson. Mas... Principe Tem uma regra também, sabe, gente, no português, que a gente pode pronunciar do jeito que a gente quiser no Brasil, tá? Isso é bem legal, porque nós não temos a obrigação de pronunciar um nome que a gente não sabe. Isso é muito legal, sabe? Porque dá uma certa liberdade pra gente. Agora, quando eu estava nos Estados Unidos, por exemplo, palavras que a gente pronuncia errado a vida inteira, que a gente aprendeu assim, quando chega lá, eles, não é isso, nunca foi, você está errado. Você está no país dele, você tem que falar do jeito certo, né? Mas no Brasil, somos brasileiros. E eu que sou extremamente patriota, eu sou. Eu podia ter ficado nos Estados Unidos morando lá, e não fiquei, porque eu gosto do meu país. Apesar de todos os problemas, é um lugar que eu amo, que eu adoro o povo. Eu acho que essa relação que a gente está tendo aqui é um exemplo do povo brasileiro, do que o povo brasileiro é, né? Então, temos liberdade. Estou fazendo esse adendo porque ela é sueca, né? Um soprano coloratura mais escuro, que eu amo a voz, eu gosto muito, é a John Sutherland.
tenor agudo, um tenor ligeiro, lírico ligeiro, na verdade. Rockwell Blake, gosto muito também. Al più lieta il più felice il mio codego di amanti, non fuggite a lieti istanti della mia felicità, non fuggite a lieti istanti della mia felicità, non fuggite a lieti istanti della mia felicità. Non fuggite o letti stati della mia felicità, non fuggite o lieti stati della mia felicità, lieti stati della mia felicità. Bruce Ford tem uma voz escura, também gosto muito. Contratenores, David Daniels. Franco Fagioli. Gosto muito do timbre, gosto muito da música também. Titia Bartoli, claro. Cantando meu repertório, ela é rainha. Um alto que tem uma voz que eu acho deslumbrante, Natalie Stutzmann. Um baixo, Samuel Raymond, que é um baixo barítono, ele se classifica como baixo barítono.
quest'anima forte saprà trionfar, quest'anima forte saprà trionfar. Barítono, Léo Nucci, eu assisti ao vivo no Scala, é deslumbrante. Il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squallore, ma se alla fin ti trovo ancor, se me speme non fallì, se la voce dell'onor in te appiena rammuti, ma se alla fin ti trovo ancor, se in me speme non fallì, io m'esaudì, Dio m'esaudì. Que mais? Falei quase todos os Far, né? Eu acho que falei soprano lírico, Mirella Freni, eu gosto muito. Eu tô falando só gente velha, né? Mas tem uma galera nova que tá fazendo coisas belíssimas musicalmente, né? Então, é só dar uma pesquisada. Mas, assim, eu ainda gosto de ouvir os antigos, porque tem um jeito antigo de cantar que me agrada, assim. Eu sou uma pessoa meio antiga, mas eu citei pessoas aqui que nem vivem mais. Mas as gravações estão disponíveis, né? Pavarotti, sem dúvida, a voz do século, não é? Callas também. Então, mas aí são outras questões também que entram no contexto, né? Netrebko, por exemplo, as pessoas falam, muita gente fala muito mal, muita gente fala bem. Eu amo a música dela, eu amo o physique dela. Eu acho que ela se preocupa com isso, né? Com a questão do physique dela. E as escolhas que ela faz, às vezes, não são de repertório, as pessoas criticam. Tudo que eu escuto, eu gosto, e quem sou eu para criticar, sabe? Eu acho que eu não estou aqui para criticar a voz de ninguém. Eu procuro sempre ver o que tem de bom na voz dessas pessoas, sabe? Porque por que elas estão fazendo sucesso? Um dia eu discuti isso com um aluno no Masterclass, não era meu, era de outro professor. E a pessoa estava criticando a aluna dele, porque a voz era uma voz que não evoluiu muito, mas eu falei, ela fez muito sucesso. Aí eu perguntei isso, falei, vem cá, quantos CDs você tem gravado? Né? A pessoa gravou muito, a pessoa é sucesso no Brasil todo. Por que você está falando isso, dessa voz? A pessoa não consegue entender que aquela voz daquele jeito fez uma grande carreira, sabe? Eu sempre procuro ver isto. Então eu vou gostar de muita gente, se você pensar assim, né? Eu vou escutar a Garantia, por exemplo, vou achar incrível o timbre, acho, entendeu? Porque eu vou buscar isso. E às vezes eu converso com cantores líricos e eles são completamente distintos. O Kaufmann, por exemplo, que é um tenor robusto, existe muita gente que não gosta das escolhas dele, das escolhas técnicas. E eu acho a voz deslumbrante. E as escolhas são para mostrar o que ele sabe fazer. Então, eu gosto. Mas gosto, cada um tem o seu, tá bom? Então vamos respeitar o gosto das outras pessoas. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que você quer saber qual é o meu, mas não necessariamente você vai concordar com tudo, porque cada um tem um gosto, não é? Quem que gravaria o Pergunte ao Maestro vestido assim? Né? Talvez só eu. Que maestro mais fazia isso? É questão de gosto, né? É isso. Mestre Marconi, acompanho muitos cantores belters, porém meu conhecimento em canto lírico é muito limitado. Poderia dar indicações do que começar a estudar e o que pesquisar sobre esse tipo de canto? Muito obrigada. Já fiz várias perguntas, mas não resisto em fazer mais uma. Grande abraço. Que bom, continue fazendo.
O que você deve fazer quando você vai estudar canto lírico? Eu estou supondo que você vai estudar canto lírico, não é? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para o seu professor quais são os cantores que ele acha mais importante você ouvir nesse início, sabe? O cantor lírico ele tem que ter muita cultura sobre as vozes importantes do século, e eu acho que isso é fundamental até para você poder aprender a diferenciar o que é uma boa voz do que não é. Mas o canto lírico ele tem uma ordem de estudo. Então, você vai começar por vocalizes, depois você vai passar para métodos como Vacai, Concone, essas coisas que alguns professores fazem opção por esses métodos, outros por área antiga. Aí depois você vai começar a área antiga. Então tem toda uma ordem que a área antiga italiana, depois talvez canção. Então isso tudo o professor vai te orientando a cada etapa, que gravações ele considera boas, por exemplo. Quem grava bem uma melodia, por exemplo. Aí a pessoa vai te dizer quem grava bem um forré, quem gravou bem, tem uma gravação ótima dessa música que você está cantando, que é isso aqui. Então o professor vai poder te direcionar. Eu acho que a coisa mais importante do canto lírico é a audição orientada, sabe? Porque você vai ganhando essa cultura. Não é que você vai copiar timbre de ninguém, não é isso. Mas você vai ganhando essa cultura. O que é um bom legato num Puccini, por exemplo? O que é um bom legato no Mozart? Vamos escutar? Aí o professor vai te orientando. Essa audição orientada, eu acho muito importante. Se o aluno já não tem essa cultura, tá? Mas definitivamente existe uma diferença grande no ensino do canto lírico e do canto pop, que os cantores pop chegam para estudar canto comigo, eles já cantam. Eles cantam música pop. Eles vêm estudar. O cantor lírico, às vezes, não canta nada. Ele vai começar do zero. Então, ele vai começar com todo esse processo. E aí, claro que existem pessoas que tentam cantar lírico sem estudar e tem uma facilidade incrível. Eu vou dar só um exemplo para você. Eu fui dar um masterclass no Nordeste e encontrei um senhor que cantava ópera porque ele trabalhava numa lavoura que o dono da casa escutava a ópera direto e ele ficava trabalhando, escutando Pavarotti, escutando um monte de gente, cantores até mais tenores, mais antigos, e ele chegou para mim no masterclass cantando Nessun Dorma. E nunca tinha estudado nada, não falava italiano, e aí a voz era muito natural. Fiquei chocado quando eu ouvi. Foi impressionante. E ele simplesmente por ouvir, né? É óbvio que tinha problemas vocais, claro. Todo mundo tem. Mas ele tinha uma facilidade realmente inata. E aí eu falei para ele, estude italiano, a coisa mais importante para você agora, porque eu não entendi nada do que você cantou. Então, porque ele está cantando de ouvido e aí é qualquer coisa que sai. Então, mas o ouvido era muito bom, tá? Porque estava bem legal. Então, o estudo do canto lírico, ele deve ser muito bem conduzido. E essa audição orientada é muito legal, tá bom? Peça para o seu professor. Maestro, uma dúvida. Tenho mais facilidade de pôr a voz atrás na rinofaringe e na orofaringe, mas não consigo jogar a voz para frente da máscara. Fica tudo mais para trás e com sensação de ressonância nas laterais do rosto. Não fica com um timbre escuro quando está na rinofaringe, mas na orofaringe sim. Se eu começar no grave com a voz na frente, tenho que jogar para trás, porque se continuar mantendo ela na frente, começa a pegar na garganta. O que posso fazer para conseguir subir com uma colocação mais frontal? Se você está colocando a voz na frente e está coçando a garganta, isso não está bom. Essa voz não está boa. Então vamos abandonar essa, certo? Agora você vai falar que você está pensando na voz atrás, então você abaixou a laringe, pensa na orofaringe, elevação velar e ela fica mais posterior. Então, uma das coisas que o Garcia dizia era que o brilho vinha do fechamento e que o oscuro da voz, a pintura dele vem de supraglote, ou seja, da faringe. E aí você regula chiaroscuro. Eu concordo com o Garcia, o brilho de fechamento é um brilho muito importante, eu não sei que voz você tem. Então pode ser que na hora que você esteja fazendo isso, você perca fechamento sem perceber. Então o primeiro ponto é se certificar que o fechamento está correto.
Depois, as cavidades anteriores podem te ajudar com isso. Você não tira isso que está lá e aí você coloca um pouco de brilho na cavidade nasal e um pouco de brilho na cavidade oral e aí você abrindo a boca. Então, isso vai fazer com que você, naquele som posterior, sinta que ele faça um caminho para a máscara. Mas, sem dúvida, isso que você está me pedindo, talvez seja a coisa que mais se trabalha num cantor lírico, ou, entendeu? É tipo, mesmo num belter, é difícil equilibrar chiaroscuro. Não é uma coisa que você consegue com facilidade. E às vezes o que o aluno está escutando não é o que o professor está escutando. O aluno está escutando a voz escura e o professor está escutando ela girando um pouco. Então, agora vamos finalizar. E ele fala, nossa, mas eu ainda estou achando tão escuro, porque ele está ouvindo lá dentro. Ele está ouvindo lá dentro. A voz que você está ouvindo é importante você gravar também. Ou ao contrário, às vezes ele está fazendo uma voz muito rasa e ele acha que essa voz é brilhante. E essa voz rasa, ela realmente incomoda. Então chega uma hora que você está pensando em brilho, 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 e aí aperta. E esse aperto que te dá essa, que você chama de pega na garganta. Então, use o professor para isso. Use o professor como seu ouvido externo naquele momento que você está emitindo o som. Se grave também. Mas o professor vai te dizer, e aí seja específico na sua pergunta com o professor, você está achando minha voz mais posterior, mais anterior, ou ela está fazendo posterior e anterior, só que pequenininho? Porque às vezes você tem uma esfera posterior e anterior pequena que você quer aumentar para um esferão. Quer o posteriorzão e anteriorzão. E o trabalho do professor de canto, às vezes, não é colocar a voz para frente ou para trás, é simplesmente aumentar essa esfera. Então o aluno tem uma voz equilibrada de chiaroscuro, mas a esfera é pequena. E aí ele não tem toda a capacidade dele. Está equilibrado, mas não tem toda. Aí eu, como professor, puxo para um lado, fica meio elipse. Aí depois eu puxo para o outro, aí fica meio esquisito. Aí depois eu tento ajustar para que fique essa esfera grande, tá? Com os eixos de ressonância. Então, peça para o seu professor para ele te dizer o que ele escuta. Porque quando ele te disser o que ele escuta, você vai saber qual é também a escolha que ele vai fazer para você, que ele está fazendo para você, tá bom? Espero ter te ajudado. Olá, maestro Marconi. Primeiramente, agradeço por todo esse conhecimento que está compartilhando conosco. Gostaria de saber se tem um jeito de encorpar a voz, deixar com um timbre mais cheio. Acho a minha voz muito clara e brilhante. Tem alguma dica que ajude? Agradeço desde já, maestro. Amo demais seus vídeos. Parabéns. Obrigado. Olha, eu já falei sobre isso aqui. Sobre arredondar a voz, etc, etc. A melhor maneira para você arredondar a voz é você pensar em cavidades posteriores. Pensar na sua laringofaringe, orofaringe e rinofaringe, para que você sinta que está tudo muito aberto para trás, como se você estivesse abrindo lá o pescoço. Às vezes eu falo para o meu aluno, pensa que você tem uma guelra lá atrás, você vai fazer assim, ó, abre. Então, o tubo posterior vai te ajudar com isso, que é aquele exercício que eu dei no último episódio, que é bochecha cheia, o lábio está encostando, eu penso num som de um navio e uso isso como voz muscular e canto com isso. Tá? Não pense em brilho, eu chamo às vezes de brilho zero, pensa que o brilho é zero, pensa que você não tem brilho, só para você ter uma própria percepção do som como é que é. Agora coloca o brilho de volta, sem perder essa sensação. De novo, não é uma coisa simples, tá? O único cuidado que você tem que ter quando você arredonda a voz é que, às vezes, quando você abre esse tubo, pensa comigo, você abre um tubo, você pensa em passar mais coisa por ele, porque ele está aberto, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado que pode acontecer um fenômeno aí, quando você abre o tubo, de querer soprar mais. E aí, o que acontece? A sua voz pesa. Por isso, muitos professores de canto não deixam o aluno escurecer o som, porque a voz vai pesar. Acontece que a voz só vai pesar se ele aumentar o sopro. Então, se ele conseguir esse tubo todo com o mesmo fio de volte que ele estava antes, com a mesma sensação de apneia, sem que haja um aumento dessa pressão ou do sopro, a voz não vai pesar. Então, o que pesa é o jeito que está passando pela fonte e não o jeito que o filtro está, apesar do filtro interferir. Isso é um processo natural que você faz. A mesma coisa acontece com a boca. Quando você fecha a boca, você diminui a voz instintivamente. Quando você abre, ela parece maior. Então, às vezes você está cantando uma nota com a boca mais fechada. Quando você abre, instintivamente você sopra. Isso o professor tem que controlar.
Canta com a boca aberta, sem aumentar o sopro. Menor, menor, menor. E aí ele vai aprendendo a separar essa sensação do binômio propulsão-retenção para amplificação. Porque o filtro interfere, mas eu tenho como controlar, tá bom? Então, só toma cuidado com isso quando você pensa em arredondar. Sempre arredonde na sensação de apneia, na sensação de uma voz menor, para você ter certeza que vai fazer passádio. Porque quando você faz isso, você sopra tanto que a voz não faz mais passádio. E aí piora a voz. Aquela brilhante sobe bem e essa mais redonda não sobe bem. Simplesmente porque você aumentou o sopro. Isso é muito importante eu falar. Porque é um tabu entre os professores de canto. Não arredonda nada. Não põe para trás. Não põe para trás. E é um tabu porque vai pesar. Não é bem isso que vai pesar, tá? Então, tome cuidado.